Olá, muito bom dia a todos. Aqui é o Rodolfo Domingos, Ribeiro de Jesus. Eu sou presbítero na Igreja Cristã Emanuel. Eu sou estudante de Direito, estou finalizando o curso, graças a Deus. E eu queria dizer neste primeiro vídeo do nosso canal Terra Santa, nós vamos falar a respeito daquilo que é de Deus. Nós vamos dizer aqui tudo que tem a ver com a religião, com a divindade, porque o nosso compromisso é falar de Deus. E nós temos um louvor muito bonito que fala assim neste momento, né? Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. E nós temos que falar de Deus porque o mundo carece, o mundo precisa do Senhor a cada dia e muitos não estão se dando conta disto, desta verdade. Mas nós que somos servos de Deus temos que falar, né? Como disse Pedro lá em Atos dos Apóstolos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Porque nós somos testemunhas do poder de Deus, nós somos testemunhas vivas de que o poder de Deus, ele nos transforma, ele nos faz pessoas melhores, e nós temos a certeza que Deus triunfará, porque a sua palavra, ela diz isso. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, eu neste momento gostaria de apresentar para todos, é óbvio que já conhecem, mas eu queria apresentar para os queridos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, onde nós encontramos os desígnios de Deus para a humanidade, nós encontramos a história da humanidade, nós encontramos a vida por meio da Palavra de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Senhor. E eu queria dizer neste momento que a palavra Bíblia significa livros, né? Em hebraico, Bíblia ou Biblos quer dizer livros, ou seja, é uma compilação de livros. São 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, né? São cartas, são textos que compõem a Bíblia Sagrada, que foram compostos ao longo do tempo, de acordo com a vontade de Deus. E nós, servos do Senhor, acreditamos na Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Ela foi divinamente inspirada por Deus, por homens, e foi escrita por homens divinamente inspirados por Deus para poder redigir, para poder escrever, registrar o que Deus tem para falar com a humanidade. Então a palavra Bíblia, ela significa livros, livros sagrados, livros que compõem esse todo chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela nos diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir, enfim, né? Paulo falando a Timóteo em certo momento, e também a nós, né? Então, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, nós temos que viver uma vida pautada na palavra de Deus, porque, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o Senhor, ele deixou para nós a sua palavra e ele quer que nós vivamos por meio da sua palavra, porque na Bíblia Sagrada nós encontramos a vontade de Deus para nós, né? E o Senhor, ele quer que nós obedeçamos, ele quer que nós façamos a sua vontade, que é e que deve ser o nosso prazer, nosso maior prazer, né? E, queridos, eu queria dizer que a Bíblia Sagrada é um texto, é um conjunto de textos que para muitos é difícil de compreender. E nós, aqui do Terra Santa, nós temos a missão de desvendar,
né, de facilitar o entendimento acerca da palavra de Deus para quem tem dificuldade, né? Queremos dizer também que existem muitas pessoas que ainda não leram a Bíblia Sagrada, que ainda não tiveram o privilégio de iniciar e findar a leitura do texto bíblico em sua inteireza, mas nós dizemos que é possível sim ler a palavra de Deus, ler esses 66 livros de uma forma simples, mas que precisa de perseverança e disciplina. Então, nós recomendamos que sejam feitos, ou melhor, que seja feita a leitura do texto pelo menos de 5 capítulos por dia, para que se possa, então, chegar ao fim do texto bíblico dentro do prazo de um ano, né? É bem verdade que é possível, dependendo da leitura que se tornar aprazível, né, lermos mais um pouco, mas isso fica a critério, a cargo de cada pessoa e vai de acordo com a sua disponibilidade, mas o importante é ler a palavra de Deus. O importante é fazer a vontade de Deus. O importante é fazer a leitura da palavra de Deus, porque nós precisamos meditar nela dia e noite para permanecermos de pé, para não levarmos uma rasteira ou tropeçarmos no meio do caminho, desse caminho que nós rumamos até o céu. Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar conhecimento, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus a partir da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E neste momento eu queria dizer para todos que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem, que a Bíblia Sagrada, ela, como regra de fé e prática dos cristãos, ela é a nossa diretriz, né? Ela é a nossa diretriz porque ela é a palavra de Deus. E nós, servos do Senhor, nos baseamos nela, unicamente nela. Temos, lógico, textos, livros, autores teóricos que subsidiam a nossa leitura, né? Lógico que foram homens também inspirados por Deus para falar das suas grandezas, para poder facilitar o entendimento acerca da palavra de Deus, porque em alguns casos chega a ser enigmático até, é verdade, mas nós sabemos que tudo contribui, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos querendo dizer que existem literaturas que complementam a palavra de Deus. Não que ela seja incompleta, mas que facilitam o conhecimento e também ampliam a nossa capacidade de entender a palavra de Deus. Tá? Então, eu queria dizer para os queridos que ainda não leram a Bíblia Sagrada que é possível, é totalmente possível ler a palavra de Deus. Em primeiro lugar, você não pode desanimar. Você precisa, então, crer em Deus. Você precisa crer na Bíblia Sagrada, porque ler este livro, ou melhor, estes livros, sem fé é a mesma coisa que ler um livro, um manual qualquer. E é preciso crer, pedir a Deus, é necessário pedir a Deus que conceda a possibilidade de ter fé e de ler a palavra de Deus com confiança, com convicção, sabendo que esta é a palavra de Deus, que ela é de Deus e que ela só pode ser lida por meio da fé. É um livro que nos traz informações, que nos traz muitas histórias verdadeiras,
mas que o sobrenatural existe e existe na palavra de Deus. E só pode ser crido se for por meio da fé. Só acredita quem tem fé. Só acredita na palavra de Deus quem tem fé. E a Bíblia vai dizer que o Evangelho, a outra parte da mensagem do Senhor, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para ter salvação é preciso crer, é preciso acreditar que Deus é poderoso para fazer e para acontecer. É necessário ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, eu queria apenas colocar para finalizar este vídeo uma oração em favor da leitura da palavra de Deus. Uma leitura, uma oração que seja específica no sentido de aqueles que nos assistem tenham o desejo de ler a palavra, de não somente ler, mas crer, observar, praticar a palavra de Deus, para que a sua vida seja transformada, para que a sua experiência com Deus seja realizada e você possa desfrutar do melhor de Deus, tá bem? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por estar na tua presença, por poder falar contigo, por poder estar diante da tua palavra, que é a verdade, e por poder também compartilhar com outros a necessidade de lermos, de estudarmos a tua palavra. Senhor, abençoe grandemente aos que assistem este vídeo. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ler a tua palavra ao menos uma vez. Ó Pai, dê forças, porque é difícil, é penoso, é árduo o trabalho da leitura da tua palavra, mas é prazeroso e nos traz vigor, nos traz certeza de que tu és o único e verdadeiro Deus. Ó Pai, muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor e que tu possas continuar conosco, ajudando-nos a viver também a tua palavra. Pai querido, fique conosco, perdoe os nossos pecados e ofensas e transgressões, que muitos são diante de ti. E perdoa-nos, Senhor, porque nós necessitamos do teu perdão e da tua misericórdia. É a oração que te faço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, fiquemos com estas colocações. O próximo vídeo vai ser tratado um outro assunto, um assunto também relevante, um assunto que diz respeito à origem de todas as coisas, né? Mas antes, nós vamos apresentar aqui o texto da palavra de Deus, os livros que compõem a Bíblia Sagrada, para que o entendimento seja melhorado e facilitado. Está bem? Muito obrigado por terem visto e ouvido. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.